os soldados o levaram até o salão, chamado de Pretório. E lá todos eles se reuniram. E eles o vestiram de roxo e fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, ó Rei dos Judeus! E eles o machucaram na cabeça com os espinhos e cuspiram nele e se ajoelharam para idolatrá-lo. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Para colocar Jesus para morrer, os altos padres disseram que ele estava alegando ser o rei dos judeus. Tanto Hérode quanto Pilatos tentaram fazer com que Jesus confessasse o crime pelo qual estava sendo punido. Para fazer uma zombaria dessa acusação, os soldados romanos o vestiram com um manto roxo e uma coroa de espinhos. Depois da cruz, a coroa de espinhos é o segundo símbolo mais popular do cristianismo. Mas o que aconteceu com esse objeto de zombaria que se tornou uma relíquia e aproximou todos os cristãos? Paris, França. Noite em Paris. Com vista para o Sena, está uma catedral cuja lenda está intimamente relacionada com a história da cidade. Notre-Dame de Paris é provavelmente a catedral com a silhueta mais conhecida do mundo. Ela foi imortalizada por Victor Hugo, mas sua história é ainda mais impressionante do que a história que inspirou o famoso autor. Desde que sua construção começou em 1163, Notre-Dame de Paris sempre foi um local onde as pessoas se reuniram em períodos difíceis. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, e hoje existe no ar o entusiasmo na Notre Dame, assim como sempre existe todos os meses. Membros do clero colocam objetos religiosos no altar cuidadosamente. Logo, eles chegam com um lindo relicário de ouro decorado com pedras preciosas. Ele fora feito no século XIX por Placide Poussielgue-Roussin. O objeto em formato de copo é montado em 3 estatuetas, cada uma sentado em um trono. Uma dessas figuras é Santa Helena, mãe de Constantino e, de certa maneira, a mãe de todas as relíquias associadas com Cristo. Próximo a ela está o rei Balduin II, o último imperador latino de Constantinopla, e, finalmente, o rei Luís IX, conhecido como São Luís. Em suas mãos ele segura a coroa de espinhos e, por mais surpreendente que isso pareça, o lindo relicário possui a coroa sagrada de espinhos, que é a mesma coroa que Jesus usou na cabeça enquanto caminhou pela estrada até Gólgota. À esquerda desse relicário, que domina todo o altar, existem 2 relicários menores, um deles contendo um prego da Paixão de Cristo e o outro uma peça da cruz original. Às 3 horas, Notre-Dame está preenchida pelo som das vozes cantando Glória e Aleluia. A cerimônia de veneração das relíquias está apenas começando. Homens vestidos em longos mantos brancos caminham vagarosamente rumo ao altar. Seus mantos são adornados com 5 cruzes vermelhas, uma cruz grande e 4 cruzes menores, uma em cada ponta da cruz maior. Essas cruzes simbolizam as 5 feridas de Cristo, 2 nos pulsos, 2 nos pés e uma na lateral. Esses dignitários representam a Irmandade da Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, que data dos antigos tempos das Cruzadas.
No meio do grupo, um padre se aproxima do altar e inicia o serviço litúrgico. Em meio à agitação da multidão que está reunida aqui hoje, pode-se sentir a energia fluindo conforme nos aproximamos a esse momento muito antecipado. Finalmente, um dos cavaleiros traz à frente uma almofada vermelha sobre a qual está localizada a coroa de espinhos. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. A coroa de espinhos é um círculo de ramos trançados juntos, sustentado por fios de ouro. Ela é preservada em uma proteção de cristal cilíndrica ricamente ornamentada. A proteção de cristal é, por sua vez, mantida em um relicário de bronze ornamentado com pedras preciosas. Essa notável exposição pode ser vista por visitantes na tesouraria de Notre Dame pelo preço de somente alguns euros. Quando as pessoas veem a coroa pela primeira vez, a maioria delas se impressiona pela falta de espinhos nela. Isso parece um tanto paradoxal, considerando o que é essa relíquia. De onde ela veio? Essa é a coroa real descrita nos evangelhos? O sudário de Turim tem marcas de plantas que foram feitas enquanto o corpo estava sendo preparado. E ele também tem marcas dos instrumentos da paixão de Cristo. Nós sabemos que era comum que esses objetos fossem colocados juntamente ao corpo. Também havia uma coroa. Essa pode ter sido a mesma coroa usada para zombar de Cristo, que não parece com uma coroa de espinhos. Não era necessariamente uma coroa de espinhos em sua cabeça, quando o cetro fora colocado em sua mão direita, quando ele fora vestido em um manto roxo. E enquanto eles diziam salve ao rei dos judeus para zombá-lo, pode ser que seja a mesma coroa. Os textos canônicos não fazem menção sobre o que aconteceu com os instrumentos da paixão. É possível que depois que Jesus morreu, os discípulos juntaram alguns dos objetos que podiam ser associados com a vida do Messias. As primeiras citações sobre a preservação da Sagrada Coroa de Espinhos datam do ano de 409. Naquele ano, São Paulinus, bispo de Nola, na França, mencionou ter visto a coroa de espinhos junto às relíquias mantidas pela Basílica em Monte Sião, em Jerusalém. Um século e meio mais tarde, Antônio, o mártir, também a viu à mostra para veneração na Basílica de Sião. No início do século IV e durante esse mesmo século, existiu a observação do aumento da veneração dos mártires, e isso se tornou uma atividade religiosa mais oficial, por uma razão muito simples. A igreja se tornou mais e mais tolerada durante o século IV, e no final desse século, sob o reinado de Teodósios, pouco antes do ano 400, as coisas tinham mudado completamente. O Império Romano era agora oficialmente e em princípios completamente cristão, com exceção de alguns rebeldes obstinados. O resultado foi que a veneração dessas relíquias podia ser expressa mais livremente. Entretanto, entre o 7º e o 10º séculos, as relíquias de Jerusalém foram gradualmente transferidas para Constantinopla, uma cidade que era protegida pelo mar e por suas enormes muralhas de pedra. Os reinos cristãos da Europa estavam afundados com a divisão. A autoridade moral da igreja estava sendo continuamente questionada. A nomeação dos papas era influenciada pelos estados mais poderosos. A igreja enfrentava muitos movimentos de reforma e, na verdade, ela estava tentando se estabelecer como uma líder do mundo europeu naquela época. E, nesse contexto, a igreja acabou enxergando uma verdadeira oportunidade de ouro para promover seus próprios interesses, ao mesmo tempo em que reunia os cristãos com uma meta em comum, que eram as cruzadas, que se tornaram um risco em conjunto, unindo todos os cristãos contra um inimigo externo. Em 1096, existia um movimento dentro da igreja que iria mudar o rumo da história. Quando o Papa Urbano II apelou para uma cruzada em 27 de novembro de 1095, eu acho que ele surpreendeu todas as pessoas, ou ao menos os fiéis que estavam reunidos em Clermont, no sul da França. Fontes dessa época relatam que a reação do povo foi espontânea e muito positiva. Tanto que dentro do tempo de poucos meses já havia dezenas de milhares de cruzados se dirigindo até a cidade sagrada. A razão pela qual o pedido do Papa Urbano II foi tão bem aceito é por causa das crescentes tensões entre cristãos e muçulmanos acontecidas durante o século XI.
Por exemplo, existia uma percepção pelo Império Ocidental de que os muçulmanos estavam invadindo cada vez mais o território cristão. No final do século XI, os turcos já haviam conquistado aproximadamente metade do Império Bizantino. Então, a Igreja estava tirando vantagem da polêmica entre o Império Ocidental e os muçulmanos e obtendo lucro com isso. A primeira cruzada teve um enorme impacto, tanto para a Igreja quanto para os reinos cristãos. É preciso entender que a primeira cruzada foi um sucesso retumbante. Ela terminou com a tomada de Jerusalém em 1099 e resultou no estabelecimento dos estados latinos e dos estados cristãos no Oriente. E aqueles que tinham participado da cruzada, obviamente, obtiveram recompensas. Eles terminaram com alto prestígio, grande fortuna e também um sentimento de sucesso espiritual. Para os senhores feudais e os membros da nobreza, a atração e a recompensa por sua contribuição foi sem dúvida de natureza material, até porque era nisso que estavam interessados. Então eles conseguiram obter grande fortuna quando conquistaram o Oriente, e eles também puderam conquistar, digamos, vastas extensões de terras que foram obtidas dos muçulmanos conquistados. Para os camponeses, o povo comum, a atração e recompensas dessa cruzada foram sem dúvida de natureza espiritual. Obviamente, eles acreditavam que estavam realizando um serviço de Deus. Pensaram que estavam realizando um papel ativo na vontade divina. Eles também foram tomados pelo ato simbólico de poderem dizer isso, e desse momento em diante eles podiam rezar e chorar no mesmo local onde a religião fora iniciada, e podiam andar pelo mesmo solo que Jesus Cristo havia andado antes deles, e eles tinham um maior e mais palpável acesso aos lugares e objetos associados à paixão, à vida, período e também à ressurreição de Jesus Cristo, através dessas relíquias. Todos esses fatores juntos resultaram em recompensas em muitos níveis e, logicamente, existia a Igreja que também obteve muito lucro com as cruzadas. Pelo fato da Igreja ter querido demonstrar seu papel como líder do Império Europeu por meio da cruzada, obviamente a Igreja saiu vencedora depois das cruzadas. Ela foi vista como triunfante depois da primeira cruzada. As cruzadas logo deram origem à criação de uma nova ordem religiosa, os Templários. Os Cavaleiros Templários começaram com um grupo de 9 homens liderados por Hugh de Pen, que em meados do século XII foi para Jerusalém. E cada vez mais estavam lá para guardar as rotas de peregrinação e manter os peregrinos seguros. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por um veterano da Primeira Cruzada, um cavaleiro chamado Hugh de Pen e 8 de seus companheiros que sentiram a necessidade de se unirem e patrulharem as rotas de peregrinação até Jerusalém. Mas, com o tempo, os templários começaram a se focar mais no aspecto militar de sua função, até o momento em que se tornaram um exército permanente na Terra Santa, dedicado a defender a Terra Santa e travar guerra contra os muçulmanos. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em 1202, o Papa Inocente III convocou uma quarta cruzada contra os muçulmanos, mas nesse período as circunstâncias eram muito menos favoráveis. Pode-se dizer que a Quarta Cruzada foi a ovelha negra de todas as 8 cruzadas oficiais que aconteceram nos séculos XII e XIII. O que é necessário compreender é que a ideia inicial atrás das cruzadas era lutar contra os muçulmanos ou os inimigos da fé cristã. E, em teoria, sob nenhuma circunstância, eles teriam derramado o sangue de outros cristãos. E foi isso que acabou acontecendo na Quarta Cruzada. Eles derramaram o sangue de companheiros cristãos. Os cavaleiros tinham que viajar por uma rota marítima pelo Egito e depois atravessar pela terra. E por isso, eles foram para Veneza, onde os venezianos os deram barcos e uma grande quantidade de comida para as viagens. Mas eles não tinham dinheiro suficiente para pagar os venezianos por tudo isso. E conforme é dito, um príncipe grego que havia conquistado o trono bizantino, perguntou se eles poderiam lutar por ele e conquistar Constantinopla para que seu pai pudesse assumir o trono. E, em troca, ele afirmou que os daria muito ouro, porque Constantinopla estava cheia de ouro.
Alguns dos cavaleiros decidiram que não fariam isso e alguns decidiram que fariam. E no final eles navegaram nos barcos venezianos. E isso significava que eles pagariam o preço dos barcos. Viajaram até Constantinopla. Depuseram o imperador vigente e colocaram o pai desse príncipe no trono. Mas quando finalmente o príncipe se tornou o imperador, ele também foi assassinado por alguém que queria tomar o seu trono. E esse novo imperador, esse usurpador, disse aos cruzados que não tinha nenhuma intenção de continuar respeitando. Enfim, esse novo imperador não pretendia seguir os comprometimentos que tinham sido prometidos pelo seu antecessor. Pois então, irritados e frustrados pela mudança da situação, os cruzados decidiram cuidar do problema com as próprias mãos e então atacaram a cidade de Constantinopla. Em 12 de abril de 1204, o impensável aconteceu. A cidade de Constantinopla fora capturada pelos cruzados. Naturalmente, esse foi um evento que teve duradouras consequências durante os anos seguintes. Em 1204, Constantinopla, a cidade que estava invicta por 1000 anos, caiu perante o inimigo. Temos que lembrar que Constantinopla era uma linda cidade na época da Idade Média. Era uma cidade dos sonhos. Uma das maiores cidades do mundo cristão, com fortunas abundantes e maravilhas de todos os tipos. As relíquias também eram abundantes. Vale lembrar que a tradição de colecionar relíquias em Constantinopla começou com Santa Helena, que era a mãe do imperador Constantino, o fundador de Constantinopla. A maioria das relíquias que Santa Helena descobriu ao longo de sua vida era mantida na cidade de Constantinopla. Com o passar dos séculos, as relíquias continuaram a ser colecionadas e encontradas e transferidas para Constantinopla pelo motivo, é claro, da constante presença dos bizantinos no Oriente. O número de relíquias ia aumentando em taxa exponencial com o passar dos séculos, primeiramente por causa da cidade de Constantinopla ter se mantido invicta por quase 1000 anos. Por aproximadamente 1000 anos, Constantinopla nunca havia sido conquistada por um exército estrangeiro devido a um sistema de defesa habilidoso, o que significava logicamente que a riqueza da cidade nunca havia sido tocada. Quando os cruzados capturaram Constantinopla em 1204, eu acho que eles ficaram tão surpresos quanto os bizantinos. O inimaginável havia virado realidade. A surpresa de ambos os lados logo abriu caminho para a realidade da guerra. Escritores daquele período nos contam que atrocidades foram cometidas enquanto a cidade de Constantinopla sofria a pilhagem. Homens foram massacrados, mulheres estupradas... A cidade perdeu toda a riqueza e as igrejas foram profanadas. O que é ainda pior é que os cruzados profanaram as relíquias que encontraram dentro dos palácios imperiais e dentro das principais igrejas da cidade. O rico e poderoso exército, conhecido como os Templários, caiu muito no conceito dos seus aliados latinos. Qualquer homem que se tornasse um cavaleiro templário precisava dar toda a sua riqueza para a ordem. Os indivíduos não tinham direito ao dinheiro, pois ele havia se tornado parte dessa ordem. Eles começaram com o que hoje conhecemos como sistema bancário. Qualquer pessoa que quisesse usar o dinheiro como doação, emprestar esse dinheiro ou mesmo que só fizesse um depósito, o teria destinado aos templários, pois eles tinham a reputação de serem muito confiáveis, já que eram monges, ou seja, homens confiáveis e cristãos. Eles iniciaram com o sistema de cartões de crédito, mas sem usar cartões. Eles também tinham os cheques, onde um peregrino podia depositar seu dinheiro em uma dessas casas dos templários na França e ir até Jerusalém e retirar essa mesma quantidade de dinheiro com a apresentação de um certificado que era escrito de forma codificada por um templário na França. E não somente isso, mas o Papa e a Igreja, que eram muito ricos naquela época, depositavam seu próprio dinheiro, o dinheiro pertencente a eles, em um dos bancos templários. Por isso, os templários tinham o controle de uma grande quantidade de dinheiro da Europa. Quem quer que tenha dinheiro tem poder. Eles se tornaram tão poderosos na Europa que os templários começaram a se preocupar com os líderes ocidentais, que passaram a vê-los como uma força a ser considerada. A riqueza monetária dos templários não era nada comparada com o tesouro da Casa da Fé, que logo seria oferecido a eles. Em busca do tesouro sagrado. Os cristãos latinos tomaram a posse de Constantinopla.
Para os bizantinos, aquela foi, sem sombra de dúvida, uma experiência, digamos, humilhante e traumatizante. Mesmo atualmente, na comunidade ortodoxa, qualquer menção à Quarta Cruzada evoca ressentimento devido aos crimes e atrocidades que foram cometidos. Os bizantinos reagiram. Ameaçados internamente, o rei apontado pelos cristãos havia usado seu próprio dinheiro para defender sua autoridade. Os imperadores latinos, que agora dominavam a cidade, se viam liderando uma cidade que era somente sombra do que havia sido. Ela era como um baú vazio que havia perdido todas as riquezas, com exceção de algumas relíquias que os imperadores latinos haviam conseguido manter até antes de terem se dispersado pela Europa, como foi com os outros. Antes dos bizantinos retomarem o poder de sua capital em 1261, um dos últimos imperadores da cidade de Constantinopla, chamado Balduin II, que precisou financiar guerras contra os bizantinos para tentar salvar seu império, decidiu emprestar dinheiro dos banqueiros venezianos. Ele pegou emprestada uma grande quantidade de dinheiro dos banqueiros venezianos para financiar sua luta contra os bizantinos. Então, os banqueiros emprestaram o dinheiro que ele precisava, mas pediram uma garantia. Para levantar o dinheiro que ele precisou, o imperador Balduin II decidiu penhorar uma das relíquias que não havia sido roubada da cidade de Constantinopla em 1204. E essa relíquia era a coroa sagrada de espinhos, a coroa de espinhos usada por Jesus durante a paixão de Cristo. Veneza, Itália. Veneza, lar do Doge, está localizada na lagoa veneziana que leva até o mar Adriático. Ela é uma das cidades mais visitadas na Europa e, na verdade, existem tantos turistas que às vezes é difícil andar ao lado dos canais ou pela famosa Praça San Marco. Não aconteceram muitas mudanças em Veneza desde a época das Cruzadas. Veneza, La Serenissima, era rica e poderosa. Do lado oposto ao Palácio do Duque, embaixadores e comerciantes acumularam fortunas na movimentada Praça San Marco. Em 4 de setembro de 1238, esses banqueiros iriam realizar um papel na troca de um objeto muito valioso, a coroa sagrada de espinhos. A coroa sagrada de espinhos foi então transferida da capela do palácio em Constantinopla para o palácio de Doge Enrico Dandolo, em Veneza. Mas a coroa não chegou sozinha. O rei Luís IX da França, conhecido como São Luís, decidiu que ele queria adquirir essa relíquia sagrada. Ele abordou o imperador Balduin II e os venezianos e os comunicou sobre seu interesse em comprar a relíquia por uma grande quantidade de dinheiro, que era equivalente a 13.000 peças de ouro. A quantia finalmente foi aceita e, em 1239, a coroa de espinhos foi levada para a cidade de Paris, onde foi anunciada em uma procissão liderada pelo rei, seguido de alguns membros da família real. Em 1239, o descalço São Luís colocou a coroa de espinhos na Notre Dame. Atos de devoção pelos reis foram muito comuns durante a história. Nascido em 1214 em Poissy, Luís IX era o filho de Luís VIII, apelidado de Luís, o Leão e Blanche de Castela, um casal real muito devoto. São Luís foi provavelmente um dos maiores reis medievais franceses. Ele recebeu o título de santo por várias ações notáveis. Ele era de fato muito devoto e, por ele ter sido o que nós chamamos de um rei muito cristão, as relíquias eram de tremenda importância para ele. São Luís foi rei por muito tempo. Reinou por uns 44 anos, de 1226 a 1270. E com o passar dos anos de seu reinado, ele adquiriu uma obsessão por atingir a purificação da alma, realizando atos de piedade e vindo a se provar o maior soberano cristão por excelência. Para conquistar isso, São Luís começou a realizar vários atos de devoção. Por exemplo, todos os domingos, São Luís saía pelas ruas de Paris para lavar os pés dos leprosos. Aquilo, sem a menor sombra de dúvida, era um ato de incrível devoção naquela época. Ele liderou 2 cruzadas, que hoje são conhecidas como a 7ª Cruzada e a 8ª Cruzada. Outro ato de devoção foi quando São Luís começou a comprar as relíquias sagradas. Ele adquiriu muitas relíquias, e isso era considerado um ato de tremenda devoção naquele tempo. O rei Luís IX também era um construtor.
Ele gostava de visitar os canteiros de obras e conversar com os trabalhadores. Ele pediu que os túmulos reais da Basílica de Saint-Denis fossem decorados com bustos das pessoas que ali estavam, fazendo os túmulos reais de Saint-Denis os mais espetaculares de toda a Europa. Em 1248, ele consagrou a Sainte-Chapelle, em Paris. Essa igreja se tornou uma espécie de relicário, um armazém dedicado unicamente para essa relíquia e, claro, para outras relíquias que ele colecionou com o passar dos anos. A igreja se tornou conhecida como a Capela Sagrada, por isso o nome Sainte-Chapelle. Ela foi construída em Ir de la Cité, em Paris, não muito distante da Catedral de Notre-Dame. A coroa de espinhos permaneceu em Sainte-Chapelle até a Revolução Francesa. As relíquias adquiridas por São Luís ficaram na Sainte-Chapelle trancadas em um local conhecido como Grand Chaise, que fica elevado em uma plataforma sobre o altar em um enorme relicário de vidro que de tempos em tempos era aberto para exibir o seu conteúdo até a Revolução Francesa. Na verdade, pouco antes da Revolução, Luís XVI já tinha prejudicado não as relíquias em si, mas a existência da Sainte-Chapelle como um todo, pois ela era muito cara de se manter. O rei já havia considerado eventualmente levar as relíquias para a Basílica de Saint-Denis. Mas a coroa de espinhos que São Luís levou para Paris não tinha nenhum espinho nela, o que é muito estranho quando se trata dessa relíquia de Cristo. A falta de espinhos na Sagrada Coroa de Espinhos é geralmente atribuída à grande generosidade do rei da França. O soberano havia transformado tantos espinhos da Sagrada Coroa em presentes que agora a relíquia estava completamente sem espinhos. Eu decidi tentar achar alguns desses espinhos. O mais famoso, devido a um milagre atribuído a ele em 1626, foi dado para a abadia de Port-Royal de Champs, próxima a Paris. Mas nos dias de hoje não existe mais praticamente nada do que era a abadia, e parece que ninguém sabe o que aconteceu com esse espinho milagroso. Um outro espinho está em Toulouse. A Basílica de Saint-Sernin fica na parte mais antiga da cidade. Construída entre os séculos XIV e XVI, é a maior, mais famosa e mais bonita igreja romana na região dos Pirineus, a sudoeste da França. Atrás do elevado altar, onde os fiéis podem andar por um ambulatório, uma passagem circular na parte de trás da igreja, algo muito característico da arquitetura romana. Nós estamos entrando no circuito das relíquias sagradas pela mesma porta pela qual os peregrinos passaram durante a Idade Média. E nesse circuito de relíquias sagradas, nós encontramos relíquias de muitos santos que foram venerados durante a Idade Média e 2 criptas onde os mais sagrados deles foram enterrados. Esse é o santuário da Basílica. Mas por que Saint-Sernin? Saint-Sernin é uma variação de São Saturnino, derivada do nome de Saint-Sernin. E essa igreja fora construída para venerar o corpo de Saint-Sernin, o primeiro bispo de Toulouse, que se tornou um mártir aproximadamente no ano 250, durante o reinado do imperador Décius. Uma das paredes desse ambulatório contém vários relicários. Na parede do lado oposto aos relicários, existem portas que levam às criptas. Ela agora é a maior igreja romana do cristianismo. Ela foi construída durante o final do século XI para poder suportar a quantidade de peregrinos que vinha aumentando muito e por Toulouse ser uma parada na estrada até Santiago de Compostela, na Rota Arlé, também conhecida como Via Tolosan, ou La Route Toulousaine, em francês. Um grande número de peregrinos vinha para venerar Saint-Sernin e todos os corpos dos santos e relíquias que estavam sendo preservados aqui. Você não pode compreender a religião medieval sem antes entender o significado das peregrinações e adorações a santos, o que se encontrava nos corações fiéis de nossos ancestrais. E é aqui que os mais valiosos tesouros da Basílica são mantidos. Os visitantes podem ver um lindo relicário que contém uma peça da cruz original e um objeto feito de cobre esmaltado do século XII. Também há um relicário que contém um dos espinhos da coroa sagrada.
A coroa sagrada foi preservada e, no século XIX, os ourives de Toulouse foram instruídos a fazerem um novo relicário para demonstrar respeito por essa pequena relíquia. O novo relicário tomou o formato de uma torre e uma redoma feita de bronze dourado e cristal, que contém outro relicário que é feito de prata. Foi feito por um dos maiores ourives da época, foi Sanson, no século XIX. Dentro desse relicário está um pequeno frasco de ouro e cristal que contém o espinho sagrado. A relíquia foi um presente de Alphonse de Poitiers, o último conde de Toulouse, que o recebeu de seu irmão, rei Luís IX, conhecido como São Luís, em 1251. O espinho sagrado, protegido por um tubo de cristal, foi colocado num relicário que representa um pequeno templo cercado por 2 anjos que seguram a lança sagrada e a sagrada esponja. Esse relicário depois foi colocado dentro de uma proteção octagonal maior, feita de bronze dourado por Poussielgue-Roussin. Mas durante a Revolução Francesa, eles não somente perderam muitos objetos que haviam sido preservados como relíquias, mas também perderam um enorme número de obras de arte. Algumas das relíquias eram os relicários, estátuas e objetos litúrgicos que foram derretidos por causa do seu valor em ouro e prata. O tesouro de Saint-Sernin poderia ser comparado com o que é hoje Veneza. Em busca do tesouro sagrado. Outros 2 espinhos da coroa que São Luís adquiriu agora estão em Roma, na Basílica da Sagrada Cruz, em Jerusalém, que fora nomeada por causa de 2 relíquias da cruz original. Mas a Capela das Relíquias Sagradas não somente contém fragmentos da cruz, ela também abriga um pedaço do pilar de flagelação, um prego da paixão e 2 espinhos da coroa sagrada. Os espinhos foram presente de uma família em Anjou, na França. Eles vieram de Sainte-Chapelle, onde a coroa sagrada de espinhos estava sendo exibida. Os espinhos eram dos galhos de arbustos de acanto. Eles tinham 9 centímetros de comprimento. O pesquisador David Avinois, um hebreu especialista em botânica e também em ciências naturais, confirmou que esse arbusto tinha espinhos muito fortes, muito resistentes e muito flexíveis, e eram facilmente encontrados ao redor de Israel. Os arbustos cresciam em todos os lugares, e os soldados pegaram alguns galhos para fazerem a coroa para a cabeça de Jesus. Alguns dos espinhos podem ter penetrado seu escalpo e, se ele tinha qualquer ferida em sua cabeça, podem até ter se alojado completamente. Esses espinhos não são espinhos inteiros, são somente fragmentos de espinhos. O mais comprido tem quase o comprimento de um dedo dobrado. Ele tem até mesmo um buraco, como se tivesse sido usado para costurar algum tecido. Os outros 2 são somente fragmentos, conforme o que é mostrado em alguns documentos antigos. Nós não temos certeza das circunstâncias exatas que levaram à aquisição desses espinhos, porém eles são idênticos aos encontrados na Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, e eles, normalmente, são relacionados com a coroa de espinhos adquirida por São Luís em 1239. Outros espinhos da coroa sagrada de espinhos estão preservados na Catedral de Oviedo e na Catedral de Barcelona, na Espanha. Pode ser que a coroa de espinhos em Paris e os numerosos espinhos espalhados pela Europa sejam as relíquias genuínas da Paixão de Cristo? É difícil de dizer. As relíquias mais veneradas são, obviamente, as mais relacionadas com a Paixão de Cristo, como a cruz, os pregos, a lança, a coroa de espinhos e o seu manto fúnebre. As outras relíquias relacionadas com a vida de Jesus Cristo são o seu manto, alguns coeiros e fragmentos da manjedoura. Em seguida temos as relíquias da família sagrada e dos discípulos. E, por último, as relíquias de santos e mártires que também são veneradas. As relíquias, que acho que todas as pessoas pensam que isso significa restos, têm tamanhos e formatos diferentes. Primeiramente, a diferenciação precisa ser feita entre as relíquias que são corpos físicos ou relíquias que tiveram contato com uma pessoa famosa ou que está associada a ela. Os corpos, logicamente, seriam os restos dos santos Jesus Cristo e a Virgem Maria. E então temos relíquias com as quais essas pessoas tiveram contato e que podiam ser objetos, vestuário ou basicamente qualquer outra coisa que tenha estado em contato com os santos durante a sua vida ou até mesmo dentro de seu túmulo depois da morte. Começando no século IV, autores cristãos como Saint Victricius de Rouen
por exemplo, e outros do Oriente, escreveram que mesmo a menor de todas as relíquias tinha o mesmo valor, o mesmo poder e a mesma virtude, como um corpo todo. Mas, na realidade, os cristãos logicamente acreditavam que um corpo inteiro ou uma cabeça tinham mais valor quanto à realização de milagres do que uma pequena peça ou cinzas que não eram quase nada. Durante a Idade Média, o fervor religioso da veneração das relíquias aumentava conforme o grau de importância delas. Os maiores pontos de peregrinação foram identificados conforme a importância das relíquias que se encontravam neles. Uma igreja ou abadia somente precisavam adquirir alguma relíquia para atrair os peregrinos até suas portas. E atrair peregrinos significava atrair oferendas. Na arena política das relíquias, alguns objetos de devoção foram quebrados em fragmentos como os espinhos da coroa sagrada ou pedaços da cruz original, para que elas pudessem ser distribuídas para várias igrejas e abadias que estavam sendo localizadas pelo caminho da peregrinação. Claramente, quando prestamos atenção no problema das relíquias, nós sempre nos questionamos sobre quantos podem ser o mesmo objeto. Especialmente quando se tratam de relíquias da cruz original, pois existem fragmentos dela em muitos lugares. Existem muitas outras teorias para explicar essa. Primeiramente, as relíquias foram quebradas em fragmentos. Eu acho que foi Théodore de Cyr que disse que não importa o tamanho do fragmento da relíquia de um santo, pois ela ainda carrega o mesmo valor espiritual para todos os cristãos. Então eles podiam quebrar as relíquias quase que infinitamente, até que não restasse nada além de poeira. Com a cruz, eles podiam pegar um pequeno pedaço e colocá-lo em uma cruz maior, fazendo com que ele parecesse muito maior e mais espetacular. E algumas décadas e séculos depois, eles pegavam um pequeno pedaço de madeira da cruz maior que havia estado em contato com a relíquia e que então também havia se tornado uma relíquia. Então agora não eram exatamente partes da cruz original, mas haviam se tornado relíquias através do contato com o fragmento da cruz original. Eles estavam oferecendo algumas formas de fazer dinheiro às comunidades menores. Algumas vezes, quando uma comunidade não tinha relíquias de Jesus ou algum santo, Deus realizaria uma intervenção divina, como ocorreu em Favernet, na França. Em busca do tesouro sagrado. A noroeste da cidade de Vesoul, no departamento de Haute-Saône, encontra-se a comunidade de Favernet. Uma epidemia de bruxaria se espalhou pela região durante o século XVII. Registros oficiais datando de 1606 a 1636 indicam que houveram pelo menos 68 julgamentos. Durante esse período, estima-se que pelo menos uma a cada 100 pessoas, em sua maioria mulheres, foram executadas por bruxaria. Um camponês de Favernet, Benin Cordier, foi queimado na estaca por ter feito um pacto com o diabo. No coração da comunidade, que tem uma população de aproximadamente 1000 pessoas, fica a Abadia Favernet. Suas origens já foram perdidas nos anais da história. Foi dentro dessas paredes que o milagre eucarístico aconteceu. Em 1608, a vida religiosa da abadia não era tão vibrante quanto fora no passado. Agora só haviam 6 monges e 2 novatos, um dos quais era o irmão Antoine Udelot, que só tinha 15 anos. Era dia 24 de maio, na noite antes de Pentecostes, e os sacristãos haviam preparado a abadia beneditina para o banquete de Pentecoste que eles já repetiam há 4 anos. Para iluminar o ambiente, ele colocou 2 lamparinas de óleo seguradas por candelabros na ponta do altar. Algumas horas depois, durante as vésperas, um ostensório de prata contendo 2 hóstias fora colocado dentro do tabernáculo. A abadia pegou fogo no meio da noite. A mesa que serviu como altar se incendiou e o tabernáculo fora devorado pelas chamas. Quando correram até a abadia, os monges andaram pela fumaça procurando pelo ostensório, mas não o acharam. De repente, o jovem Udelot gritou: "Lá está ele!" E o garoto estava apontando para o ostensório que estava suspenso a 2,5 metros acima do chão, sem nenhum tipo de apoio. Os monges ficaram surpresos. Para poder declarar isso oficialmente como um milagre, o frade de Vesoul foi chamado e o arcebispo de Besançon foi notificado. Os aldeões de Favernet e das cidades vizinhas se arrebanharam até a igreja para verem o milagre e rezarem. Ele continuou flutuando durante a segunda-feira inteira.
Na terça-feira, dia 27 de maio, aqueles que estavam na missa viram o ostensório que estava flutuando a 2,5 metros do chão gentilmente se inclinar e vagarosamente descer até o altar que havia sido montado para repor o que fora queimado. O milagre durou 33 horas. Em uma noite, Favernet conseguiu não uma, mas 2 relíquias. As 2 hóstias um pouco escurecidas e salvas das chamas pela graça de Deus. O milagre gerou inveja nas outras cidades. Em Dole, a capital do condado, o prefeito da cidade, Jean-Baptiste Alix, pediu ao novo abade de Favernet, Alphonse do Remier, que lhes desse as hóstias. Alix sugeriu que as hóstias ficariam mais seguras na cidade fortificada de Dole do que na pequena vila de Favernet, que era fracamente defendida e exposta a brigas com protestantes. Os arquiduques enviaram uma carta para a abadia de Favernet, suplicando para que eles entregassem as 2 hóstias às autoridades de Dole. Mas durante a Revolução Francesa, o prefeito de Dole, um homem chamado Marchand, fez o impensável durante uma bebedeira. Ele engoliu a hóstia. Em Favernet, a outra hóstia escapou da loucura dos revolucionários. A relíquia foi resgatada por um cidadão, Claude François Longchamp, que conseguiu convencer os saqueadores de que eles não podiam destruir a hóstia milagrosa. Hoje em dia, a Sagrada Hóstia de Favernet está em exibição em todas as segundas de Pentecoste em lembrança aos misteriosos eventos que marcaram a história dessa pequena cidade em Haute-Saône. Enquanto eu estive visitando Favernet, o prefeito François Laurent e os líderes da abadia beneditina foram gentis o suficiente para quebrar as regras e permitirem que eu filmasse a hóstia sagrada. A veneração de relíquias perdeu a tradição. E além da população de Favernet, não muitas pessoas visitam a abadia para poderem ver a hóstia sagrada. Porém, em 1958, uma conferência eucarística aconteceu em Favernet para celebrar o aniversário de 350 anos do milagre e aproximadamente 20 mil peregrinos fizeram a jornada para se juntarem à celebração e verem a hóstia sagrada. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em um primeiro olhar, quando analisamos a veneração de relíquias, seja com a coroa sagrada de espinhos em Paris, os espinhos na Basílica da Sagrada Cruz em Jerusalém ou com a hóstia sagrada em Favernet, nós temos a impressão de que a Idade Média não foi nada mais que uma exploração da fé das pessoas. Essa é a conclusão imediata. Existe um elemento que é muito importante, muito particular à teologia cristã. A escola de pensamentos cristãos é centrada pela ressurreição dos corpos. Carne e matéria, que são deixadas de lado pelas filosofias orientais, neste caso, têm um papel importante na religião cristã. E é por isso que os cristãos tentam conservar os restos dos corpos e os ossos, em particular, daqueles indivíduos que acreditam ser intermediadores de Deus, pois eles foram a prova viva dos ensinamentos de Cristo, de uma maneira heróica. E esses cristãos, em sua devoção, foi essa uma devoção somente durante as missas? Eu acredito que não, pois grandes e sábios homens e grandes reis tinham interesse nas relíquias, e eles canalizaram toda a sua espiritualidade e toda a sua devoção na veneração dessas relíquias. Logicamente, esse era um caminho até Deus e até Cristo, ou seja, pelo uso das partes que pertenceram às pessoas que eles consideravam como santos. O fervor que guiou os peregrinos na estrada até as relíquias também foi fonte de inspiração para as maiores obras de arte do mundo ocidental. O fervor religioso sempre foi uma das forças mais poderosas por trás da arte em todas as suas formas. Pelas estradas até as relíquias, eu visitei igrejas, basílicas e catedrais, todas ricamente decoradas para poderem ser dignas de armazenarem a coroa de espinhos usada por Jesus Cristo ou um fragmento da cruz original.